Olá, tudo bem com vocês? Eu gostaria aqui de meditar uma palavra da Bíblia Sagrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Eu gostaria que você acompanhasse essa leitura, que a partir do versículo 1 nos diz assim: E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos, e havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Eu li aqui até o versículo de número 10, mas a história completa ela vai até o versículo de número 19. Interessante nós observarmos que neste período, a qual está sendo descrito no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas, o médico, ele relata um acontecimento com o apóstolo Pedro. Nós costumamos dar destaque ao apóstolo Paulo, mas Pedro será o primeiro a se destacar com relação aos acontecimentos miraculosos e extraordinários dos dias dos primeiros cristãos. Se nós observarmos os capítulos anteriores, nós vamos ver uma sequência de fatos que envolve o apóstolo Pedro. Dentre eles, a sua pregação no dia de Pentecostes e também a sua abordagem depois de uma visão com relação aos gentios, da qual ele tinha uma certa dificuldade de levar a pregação do Evangelho. É também importante observar que os cristãos foram pela primeira vez reconhecidos e chamados de cristãos em Antioquia. E a perseguição já havia matado a Estevão e também a Tiago, que era irmão de João. Então, nós temos aqui uma situação em que Pedro está sendo preso devido à perseguição pelo próprio rei Herodes, que era um rei vassalo dos romanos. Mas na prisão, o anjo do Senhor visita Pedro, determina que sejam soltas as suas algemas, mas até então Pedro ele não consegue compreender este milagre. Pedro estava confuso em relação ao que estava vendo e estava acontecendo com ele. Seria aquilo uma visão ou seria aquilo um acontecimento real? Ele só vai dar conta de que aquilo não é uma visão depois que ele passa pelos guardas, por todas as guaritas, digamos assim,
e os portões da cadeia se abrem e ele se depara na rua. Posteriormente, Pedro vai encontrar-se com os irmãos, que é importante nós frisarmos que no início da leitura se diz que eles estavam orando incessantemente pela vida de Pedro. E somente uma menina que ouve a voz de Pedro, ela, que chamava-se Rod, entusiasmada, busca chamar a atenção de todos que estavam orando, estavam ali na expectativa de que Pedro estava à porta. E eles não acreditam. Só depois, quando abre a porta, Pedro os acalma e mostra que realmente ele havia sido solto por um ato milagroso da parte de Deus, através do anjo do Senhor. Dois fatos interessantes e duas lições nos deixam. Primeiro, é que Deus é que cuidava da vida destes homens e não havia nada que eles pudessem fazer para se livrar da perseguição de Roma. Portanto, Deus usava dos seus instrumentos miraculosos, através dos seus anjos, para guardar e para livrar a vida destes homens de Deus. O segundo acontecimento importante é que nós vamos ver ali Deus atendendo às orações dos irmãos. Eles também tinham consciência de que estavam debaixo da graça de Deus e debaixo do poder de Deus. O próprio Cristo havia dito que o Espírito Santo estaria com eles e que eles estariam investidos do poder e da autoridade de Deus. Então, que nesta meditação possamos compreender que, apesar de dificuldades que possam aparecer para a vida espiritual, temos um Deus que nos responde e estamos cientes de que de nós não podemos fazer nada a não ser que Deus permita ou que seja o seu propósito. Muitas vezes dependeremos do milagre para sermos livres de algumas armadilhas de Satanás. Deus abençoe a todos e muito obrigado.